mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Hoje nós estamos em Vinhedo, no 13º Congresso Brasileiro de Guardas Municipais de Segurança Pública. Tenho a satisfação de entrevistar a doutora Jerusa Caruso, advogada, especialista na área de crimes digitais. Doutora, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra entrevistar a doutora aqui no Congresso. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje, eu sou advogada especialista na área de telecom, de telecomunicações, e o tema de hoje é referente aos crimes digitais voltados para a numeração. O setor de telecomunicações hoje no país é um setor que cresceu e cresce ao longo dos anos. É um setor que deve ter hoje em torno de 12 mil empresas. As principais são as ortogadas da Anatel, que são as grandes empresas. Quando se tem ortoga da Anatel, é uma empresa que já vem, que é bem grande, vou citar aqui como a Algal, a Surf, uma TIM, uma Oi. E as outras, as menores, que não têm essas ortogas, elas são credenciadas das ortogadas a prestar esse serviço de SMP e fixo como Tata no Brasil. O SMP é o serviço, é isso aqui, é o MVNO, é o chip virtual ou comum, é o serviço pessoal de móvel, e o fixo como Tato é a telefonia tradicional. Ao longo do crescimento desse mercado, veio ali junto a parte dos crimes digitais aplicados via numeração, que são os crimes que, na maioria das vezes, acontece por ligação ou via WhatsApp. Como que esses crimes acontecem? De um lado, a gente tem a venda de dados ou o furto de dados. Hoje é muito fácil se comprar dados no Brasil. Existem plataformas digitais que elas são especialistas em venda de dados, supostamente legais, eu não vou citar nomes aqui, mas um dado meu, seu, de qualquer um pode ser comprado a qualquer momento. Acesse a plataforma e diga, quero o endereço de Beltrano. Consegue esse endereço e aí consegue mais dados, enfim. Esse crime ele inicia com a compra de dados ou o furto de dados. Eu, por exemplo, advogada litigante da área de telecomunicações, tive os meus dados vendidos ou furtados do TJ São Paulo, que é o maior tribunal do país. Eu litigo no TJ Paraná, no TJ Rio Grande do Sul, no Acre, no Amazonas, e eu tive os meus dados roubados do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando furtaram os meus dados, aplicaram o golpe do falso advogado, que é um golpe muito em evidência hoje, que é o bandido, ele furta ali os dados de um terceiro, que tem uma linha de vítimas, tá? Existe um terceiro que teve os dados furtados. Por exemplo, vão lá, compram no nome de um senhor de idade, que foi o que aconteceu no meu caso, do seu Antônio. Usaram a minha imagem. Eu costumo não ter imagens no WhatsApp por conta de realmente já evitar esse tipo de situação. Então, eles compram os dados no nome de um terceiro, usam a imagem sua que eles acham em algum lugar, porque a gente está numa era que vai ter imagem em algum lugar. Eles foram numa rede social minha, que eu nem uso para meios corporativos, é um Instagram, furtaram uma foto minha de perfil, colocaram essa foto minha no WhatsApp, na conta que eles ativaram no WhatsApp. Essa foto, ela foi colocada no número que foi comprado no nome desse senhor. Aí ali tem o senhor como vítima, eu como vítima com o uso da imagem, e aí na sequência, todos os meus clientes que foram acionados ali pelos criminosos, enfim. E nessa cadeia de vítimas ainda existem as empresas de telecom, porque quando elas são chamadas ao polo passivo de demandas nesse sentido, a maioria das vezes elas são condenadas, porque o juiz entende que houve uma falha ali na hora da compra, porque usaram dados falsos e essa empresa de alguma forma autorizou essa compra de dados, enfim, a gente tem que demonstrar. Eu já estive em vários processos demandando ali como advogada de empresas de telecom, e eu sei o que é ser condenado, mesmo falando, olha, a gente pegou os dados de forma coerente, são verídicos, não são documentos falsificados, mas esses documentos foram utilizados desse terceiro que teve esses dados furtados ou comprados. E o juiz entende aquilo que a gente deixou passar, deveria ter um reconhecimento facial da IA, enfim. Em algumas demandas somos condenados. Eu vou explicar até aqui para vocês um caso concreto
que eu participei como advogada, que foi no estado do Amazonas, o TJ Amapá, ele citou a empresa na época que eu fornecia ali serviço de advocacia, para que nós, empresa, fornecêssemos em 5 dias os dados de um criminoso que estava preso dentro de Bangu 1, no Rio de Janeiro. Ele estava preso no estado do Rio de Janeiro e ele aplicou golpes em vários estados do país. Ele aplicou golpes no Acre, no Pará, em São Paulo, no próprio Amazonas, enfim. Ele conseguiu pegar uma cadeia de estados ali e fazer vítimas. E esse sujeito, ele tinha dentro do presídio uma central de atendimento. Ele conseguia fazer SLA, cumprimento de SLA, ele tinha um marketing ali dentro, e ele conseguiu comprar a numeração de dentro desse sistema carcerário, e com essas compras de números feitos em nome de terceiros, que todos foram vítimas, ele conseguiu aplicar os golpes. A questão é que, quando a gente foi compelido a apresentar esses dados, nós não tínhamos os dados do sujeito. A gente descobriu depois um cruzamento de dados, quem que era a pessoa, mas a priori nós tínhamos ali só os dados de quem comprou essa numeração na plataforma, que era também um senhor de idade. Aparenta que eles costumam buscar muitas vítimas de idade, que tem ali os dados nessas empresas de banco que financia terceiros. E tem uma dificuldade maior em lidar com tecnologia. Exatamente. Né? Você olha ali uma vítima que nasceu, que tem quase 90 anos, você olha, essa pessoa não comprou esses chips. A gente já tem ali, né, do dia a dia, já o discernimento que não foi aquela pessoa. E geralmente parece que eles costumam ter muitos dados de idosos. Eu não sei se é por conta dessas empresas de empréstimo ter isso, enfim, a gente não sabe de onde vaza, porque os dados estão em todas as empresas. Sim. Existem data center com empresas, existem uns bancos com empresa, desculpa pessoal, com documento, com dados, e existem órgãos públicos com dados, e existem as empresas que vendem esses dados. Então, sim, pode ter vazado de qualquer lugar, mas eu percebo no dia a dia que esse vazamento geralmente é de pessoas com mais idade. Tá? Então, eles usam ali o idoso, pega a documentação, compra na plataforma das empresas de telecom, e no final de tudo eles usam a foto do advogado. Esse é o golpe do advogado, mas tem mais golpes. Tem o golpe da ligação do mudo, que eles te ligam, ficam alô, alô, e aí você repete o alô, alô, eles gravam para usar a tua voz como inteligência artificial. A bandidagem se profissionalizou, a realidade é essa, tá? Então eles sabem fazer muitos golpes. Saiu da moda um golpe, eles criam outro. Daí eles vão criando outro, e assim sucessivamente. O golpe do falso advogado hoje, ele é o... Tá? Eu fui vítima agora recentemente, em torno de final de janeiro, começo de fevereiro. Nós tivemos ontem uma operação do DEIC em São Paulo que prendeu uma quadrilha grande, sim, de golpe de falso advogado. Falso advogado, ele tá bem na moda. Daqui a pouco ele decai e eles surgem outros, porque eles vão criar outros, porque a ideia é não parar. Para eles é uma profissão e que dá dinheiro. E ainda com todo esse acesso à informação, eu tenho que pontuar aqui, pessoal, a lei de proteção de dados, ela é linda no papel. Ela é a Mona Lisa no papel. Na prática não funciona. Na prática, a eficácia dela é muito curta em medidas preventivas. Ela é muito curta. Porque, venhamos e convenhamos, se nós, qualquer um de nós aqui, temos os nossos dados vendidos por empresas que são supostamente legais, qualquer um pode ter acesso aos nossos dados. Eu, como pessoa advogada que litigo, meus dados estão em alguns tribunais. Se os tribunais não protegem os meus dados, tanto é que os meus dados vazou no maior tribunal de justiça do país. E aí, quando eu fui vítima desse golpe, ali eu percebi que a gente não tem segurança nenhuma em relação aos dados. Não temos. Voltando ao assunto do presídio, quando esse rapaz, a gente fez o cruzamento de dados, a gente descobriu que era o Leonardo, o rapaz ali, o bandido, eu não vou dar o nome inteiro aqui, mas sim, enfim. Ele foi a pessoa que aplicou todos esses golpes nesses estados que eu citei. Resumindo, ele conseguiu fazer inúmeras vítimas no país afora, de dentro de um presídio. Aí eu te pergunto, a gente tem dados furtados de um terceiro, a gente tem um advogado ali com uma foto usando a imagem desse advogado, temos a empresa de telecom que vai entrar no polo de vítima, todas as demais vítimas, e ainda ele conseguiu fazer isso tudo, né, no geral, de dentro de um presídio. Um absurdo, Qual né? que é a segurança que a gente tem no geral? Nenhuma.
Ele conseguiu, de dentro do presídio, atingir 4 vítimas diferentes. Eu ainda não estou nem contabilizando quais foram as vítimas dos advogados que tiveram esses dados. No meu caso específico, Sim. eu tive algumas vítimas, alguns de imediato perceberam que era golpe, que é muito importante deixar registrado aqui, pessoal. A gente precisa sempre colocar publicidade sobre os golpes. O que é a publicidade? A segurança pública, no geral, no país, ela tem que fazer campanhas publicitárias sobre golpes toda semana. Porque quando você conhece, é a melhor medida preventiva. Se você conhece o golpe, você fala, é golpe. Algumas pessoas, clientes meus, falaram, doutora, eu percebi na hora que era golpe, porque eu conheço esse golpe. Uhum. É uma medida preventiva. Sim. Agora, fazer um cartaz, vou dar um exemplo aqui da OAB, fez um cartaz do golpe do falso advogado. A gente que gosta de ler, que é da área, atua todos os dias, a gente vai ler, olha, o golpe é isso. Mas nem todo mundo vai parar para ler um cartaz com um monte de letrinhas pequenininhas, nem todo mundo vai parar. Ah, tem um vídeo institucional, nem todo mundo vai assistir. Agora, essa segurança pública, principalmente dos municípios, conseguirem atingir um público, que eu gosto de dizer que é um público muito esperto, o público da escola. Levar ali a polícia municipal até a escola, colocar ali por cada semana um golpe. Hoje a polícia municipal veio falar do golpe do mudo. Os adolescentes vão prestar atenção. E aí sempre tentar inserir neles a ideia de que se eles saírem dali e avisarem os pais, os avós, os tios, a gente já tem uma medida preventiva muito boa. Sim, aumenta bastante a segurança Aumenta. de todos. A gente sabe que não vai resolver tudo, mas vai conseguir levar essa informação à galera hoje que é ligada na tecnologia. Às vezes os idosos falam assim, eu vou pedir para minha neta, ou o pai, a mãe, mexer aqui no celular que eu não estou sabendo entrar nisso aqui, ou para fazer aquilo. A mesma forma essa informação chegar nos adolescentes e nas crianças, porque elas vão repassar. Pode ter publicidade num painel gigante na tela ali no centro? Pode. Pode ter publicidade em cartaz, distribuindo na rua, na internet, no site da prefeitura? Ótimo, mas é muito importante que essa publicidade seja feita nas escolas, porque essa galerinha nova, ela entende de tecnologia. Sim. Aí dá um gritinho pro pai, não pai, é golpe, ou não vou, não faz isso. Porque tem idosos, por exemplo, eu já cheguei a pegar casos de idosos que eles acreditam que o gerente do banco está fazendo uma chamada de vídeo no WhatsApp. Eles acreditam. E ali o cara reconhece a face deles e usa em golpes. É uma coisa que para nós aqui do dia a dia a gente fala, gente, mas como que eu vou acreditar que o gerente está me ligando assim, não me chamou na agência, algo do tipo, mas acontece. Sim. O caso dos meus processos em si, quando eu fui vítima, quando existiu o golpe, teve vítimas minhas que falaram, doutora, eu não caí porque eles escreveram. Ou seja, se eles tivessem ligado com o reconhecimento de IA com a minha voz, eles teriam caído. Então é muito importante dizer que hoje nem sempre com a mesma voz, às vezes com a mesma face, é real. Porque eles copiam a nossa voz, eles copiam a nossa face. Tá difícil. É um cenário que eles estão avançando, se profissionalizando. E assim, para que a polícia, principalmente a polícia municipal, que a gente está hoje num congresso aqui falando exatamente da polícia municipal, enfim, que a polícia direta, eu costumo dizer que a polícia municipal é a polícia direta. É a polícia ali do município. É que está mais próxima do cidadão. Se fizermos hoje um levantamento no município de Vinhedo, de Valinhos, quantas pessoas caíram em golpes digitais? Vai ter muita gente. Muita gente. E tem pessoas que elas têm vergonha de dizer que foi vítima. Porque aparenta que foi de forma pejorativa, burra, algo do tipo. E essa vítima, doutora, o que ela deve fazer quando ela cai no golpe? Primeiro passo, tá? A vítima que cai no golpe, que envolva telefonia, numeração, ela tem que entrar em contato com a Anatel. A Anatel tem o aplicativo do consumidor, a Anatel tem um número que se liga, coloca em qualquer navegador do Google, vai aparecer lá, se eu não me engano é 1331, não lembro agora exatamente. Tem um site da Anatel, mas de preferência o aplicativo ali da Anatel, tá? Denuncia a numeração, vai no site ABR Telecom, digita ABR Telecom e coloca o número que passou o golpe. Porque o número te ligou, então vai ficar registrado ali na sua entrada do celular. Ou WhatsApp. Pega aquela numeração, coloca aquela numeração na ABR Telecom e vai aparecer quem que é a empresa de telecom. Qual que é a prestadora de origem, que a gente chama. Vai aparecer TIM, Oi, Algar,
TVN, TIP, tem várias empresas ali que podem aparecer, tá? Apareceu aquela empresa, contato com a empresa. Ligue e fala, quero falar com o jurídico dessa empresa. Notifique a empresa, que é muito importante. Antes dessa notificação, é importante que traga um boletim de ocorrência. Resiste um boletim de ocorrência, hoje é muito fácil, se resiste online, não tem aquele negócio de ir na delegacia, faça o registro, consulte a BR Telecom, saiba o número de quem que é a operadora, entre em contato com a operadora e notifique essa operadora via e-mail, mesmo e-mail simples ali com boletim de ocorrência, dizendo, não fui vítima desse golpe, quero que essa numeração seja cancelada. Esse é um pedido e eles devem cumprir. Pós isso, ainda existe o WhatsApp, porque aqui tem um ponto muito importante, pessoal. Pode ser que algumas pessoas não entendam a diferença de cancelar um número numa empresa de telecom e o WhatsApp continuar funcionando. Porque o WhatsApp continua funcionando. Consegue compreender? Mesmo que se cancele uma numeração, o WhatsApp continua funcionando, porque são empresas diferentes. O WhatsApp, ele funciona sem, mesmo com esse número cancelado. E em algumas demandas judiciais, a gente sempre tenta explicar isso para o juiz. Olha, a gente cancela como empresa de forma imediata quando é acionado pela vítima. No entanto, o WhatsApp continua funcionando. Hoje o WhatsApp Brasil, ele é representado pelo Facebook Brasil. Então, a pessoa que cai no golpe cancela na empresa de telefonia, telecom, envia uma mensagem para o WhatsApp, suporte do WhatsApp, solicitando a desativação da conta, que é diferente, cancelamento e desativação. Aí você fecha, cancela e desativa. Próximo passo, que você sempre tem que lembrar. Todo mundo que é vítima de golpe tem direito a ressarcimento. Tem direito de receber dano moral, dano material, dano à imagem e os valores que foram perdidos. Tá? Existe sim possibilidade de ser ressarcido. Quem são os réus do polo passivo de uma demanda de ressarcimento nesse cenário? Empresa de telecom. Eu vou conseguir processar quem aplicou o golpe? Às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes a gente não consegue achar o criminoso. Porque ele furta dados. É casos raros. Ou até acha, mas é um Leonardo que está preso dentro de Bangu. Como que você vai conseguir pegar um preso nesse cenário e ter um ressarcimento? Você pode até ganhar a ação, chega no final da ação, executa, não tem nada, um detento sem solvência, enfim. Então, o importante é colocar sempre no polo passivo alguém que vai conseguir ressarcir seus danos. Ou seja, empresa de telecom, que querendo ou não vai ter que provar ali se o serviço foi prestado de forma decente ou não, enfim. Fora a empresa de telecom, as empresas que vendem dados, elas têm responsabilidade civil direta por esses serviços. Então, tem que saber de onde esses dados vazaram e processar. Órgãos públicos, tribunais de justiça, eles também têm responsabilização direta por esses dados. É fácil ou é difícil comprovar que foi vazado? É difícil, mas eles devem responder na linha ali de responsabilidade civil objetiva, empresa de telecom, empresa que vazou os dados, e tentar ainda achar que aquele criminoso responda, mas é aquilo que eu te disse, é mais fácil ele ser responsabilizado na seara criminal, que vai ser mais um crime ali na conta dele, do que conseguir algo em valores referente a isso. Verdade. Dica que a doutora pode dar de dica de precaução com relação aos crimes digitais? A primeira é a prevenção, é o conhecimento, foi o que eu te disse, o conhecimento. As polícias municipais, volto a repetir, devem orientar principalmente a galerinha nova. Mas o idoso não tem como entender? Tem como entender. A pessoa da meia-idade não tem como entender? Tem como entender, mas é importante que façam essas programações em escolas, sempre falando de golpe. Se for falar de golpe, a gente tem inúmeros para falar. Então, a cada 15 dias ir numa escola municipal, estadual e apresentar, olha, esse golpe está acontecendo. Se o seu pai, a sua mãe, o seu avô acessar o celular e pedir para clicar no link, entrar numa audiência com o juiz, com o promotor, com o advogado, é mentira. O golpe do falso advogado é muito importante deixar registrado aqui. Eles solicitam a vítima, eles vão lá, roubam os dados completos do processo, então a vítima acredita que está falando com o advogado dela e tal, fala, olha, eu tô com o seu processo aqui, já está entrando na fila do precatório, principalmente demandas judiciais, que são contra o Estado e que eles sabem que vai entrar na fila do precatório. Então a vítima inicialmente, ela já tem essa ideia que
O advogado falou, ó, quando a gente vencer, vai chegar na fase da execução, que é o precatório e tal. Então o bandido, ele é esperto, ele vai lá, ele consulta o processo, ele lê a minuta, ele sabe o passo a passo ali do que você pediu e ele sabe enganar. É o que eles mais sabem fazer, é enganar. Então, olha, o precatório está na fila, mas para passar essa fila, a gente tem uma solução para o seu caso. Você consegue pagar taxas emoluentes no valor de 7, 8 mil, 10 mil? A pessoa pensa, eu estou com uma ação, vou justificar aqui uma ação minha, acima de 1 milhão, erro médico, contra o hospital público. Ela pensa, cara, eu vou receber 800, 900 mil antes por conta de 9 mil, 8 mil? Eu arrumo esse dinheiro e cai no golpe. Então, o bandido, ele sabe alimentar a ideia de que você vai conseguir, de que você vai passar na fila do outro, enfim, acontece de tudo. É muito importante, eu volto a repetir, que medidas preventivas sejam tomadas, especialmente em escolas públicas do estado ou do município, com palestras, explicando para a galera mais nova, para os adolescentes, até mesmo para criança. Tem criança hoje de 10, 11 anos que sabe mexer no smartphone melhor do que ninguém, para que eles alimentem nos pais a ideia. Ah, meu pai assiste muito telejornal, ele vê um golpe aqui, outro ali, mas tem muitos golpes que passam numa hora na emissora que a pessoa não está assistindo. Ninguém assiste toda hora a televisão 24 horas. Sim, é verdade. Então é muito importante que isso fique registrado, que se registre em escola. Uma das medidas preventivas. Outra medida preventiva, que o Estado entenda que essas empresas que fornecem dados e de alguma forma é supostamente legal, que elas tenham mais responsabilidade por esses dados. É diferente de um advogado como eu estou litigando ali no dia a dia, estou com um título executivo extrajudicial e eu preciso de citar o devedor, eu sou credor. Eu vou lá, se eu entrar dentro do processo no ESAGE e solicitar ou no EPROC, para o juiz de direito, que eu preciso dos dados, advogado, estou citando dentro de um processo, o juiz vai intimar algum aplicativo ali que é público-privado, com parceria com fora, e vai me dar os dados. É diferente, eu estou dentro de um processo, sim, tendo o objeto final do processo, citar aquela pessoa, aquele devedor, tudo certo. Agora, fora disso, num cenário que qualquer um pode acessar um navegador de internet, hoje um Google, um Yahoo, e conseguir o meu dado, o seu dado, o dado dele e o dado de todo mundo, é muito perigoso. Eu costumo absurdo, né? Eu costumo dizer que a Praça da Sé, a gente que é paulistana, enfim, da capital, a Praça da Sé, ela saiu das ruas, daquele centrinho ali que o pessoal falava, olha, perdeu um documento na Praça da Sé, toma cuidado, eles vão usar seu documento, enfim. A Praça da Sé saiu das ruas e entrou dentro da internet. E aí é onde que eu digo, a lei de proteção de dados, ela é muito, muito falha nesse sentido. Ainda é. Para finalizar, qual a importância desse tema para o congresso que está acontecendo hoje aqui em Vinhedo? É um tema muito importante no geral, mas hoje esse congresso ele trata exatamente de guardas municipais, polícia municipal. O que acontece? A polícia municipal, como eu disse no início, ela é uma polícia direta. Eu costumo dizer, a polícia que está ali no dia a dia do município, as outras são estaduais, federais, mas quem está no dia a dia do município, guardando ali as escolas, o patrimônio público, enfim, é a polícia municipal, é a polícia direta. Polícia direta, no meu ponto de vista jurídico, como advogada. Essa polícia, ela consegue proteger os municípios de muitas coisas que talvez outras polícias estaduais, federais, não retirando o mérito de nenhuma aqui, não conseguem. Então, a polícia municipal, no geral, consegue atingir uma eficácia grande se ela tratar o tema de crimes digitais como um tema muito atual, como um tema de extrema relevância. Então, como eu te disse, a polícia trata com extrema relevância, né, dentro desse congresso, funciona isso, leva isso ao conhecimento do público, começa a tratar isso como um crime qualquer, como um furto, um roubo, um homicídio, colocar ele ali, o estelionato digital, ele cresceu tanto que eu posso te dizer hoje que acho que ele bateu vários crimes nesse sentido de crescimento, salvo engano, de 2018 a 2025, nós tivemos aí 400% de aumento nesse crime. Então, a Polícia Municipal tem que se atentar a isso, é muito importante que nesse congresso fale-se de crimes digitais, entenda a importância desse crime na sociedade e faça essas medidas preventivas, que foi o que disse, ir em escolas, fazer eventos só para crimes digitais, é muito importante. A própria Guarda Municipal, a Polícia Municipal, através de seus secretários de segurança dos municípios, programar mensalmente, a cada 3 meses, palestras falando sobre crimes digitais, levar uma galera para apresentar isso, convidar, falar, montar grupos comunitários, é muito importante. Eu acho que a forma mais dinâmica de atuar contra esses crimes é exatamente o conhecimento. E
a polícia consegue fazer isso muito bem, principalmente a polícia municipal. Que bom. Doutora, muito obrigado por passar o seu conhecimento para nós e para aqueles que nos estão assistindo. A palavra é da doutora para fazer as suas considerações finais, depois eu faço o encerramento do programa. Eu agradeço, pessoal, o convite, agradeço vocês aqui a entrevista e estou à disposição, inclusive, para ajudar, auxiliar as guardas municipais, a polícia municipal, que é a polícia direta, nesse contexto de crimes digitais, participar de eventos e montar até uma estratégia ali de como explicar isso nas escolas, fico à disposição. Ok, muito obrigado. Obrigada. Tema muito interessante. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Um forte abraço.